Hoje vamos explorar um relato impressionante e intrigante de Joe Simonton, onde ele relata ter recebido algumas panquecas de um ser de outro mundo. Seja bem-vindo ao canal A Prova Está Aqui. Se você gosta deste tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, curta o vídeo e ative as notificações. There was a hatchway opening up in the top of it, just like the trunk of your car. And in there stood a little man, I say a little man, about 5 foot tall, holding up a jug or a container, and he motioned he wanted to drink. Em 18 de abril de 1961, Joe Simonton, um encanador de 54 anos que vivia cerca de 6 quilômetros a oeste de Eagle River, Wisconsin, Simonton teve um encontro imediato de terceiro grau com um OVNI. Eagle River é uma pequena comunidade rural no extremo norte de Wisconsin. Eagle River hoje é conhecido como o Capitólio Mundial de Snowmobile. Muitas das casas são locais de férias cujos proprietários as utilizam como pontos de lançamento para expedições sazonais de caça e pesca. O incidente ocorreu perto da casa de Simonton. A casa de Simonton era uma estrutura de madeira térrea de aparência rústica, situada no que parece ser uma clareira em uma floresta. Simonton era casado, mas sua esposa estava em Chicago, onde trabalhava em uma loja de departamentos quando ocorreu o incidente. Simonton disse que estava lavando a louça por volta das 11 horas daquela manhã de terça-feira, quando ouviu algo parecido com uma derrapagem de carro. Ele olhou pela janela e viu um grande objeto de metal brilhante, descendo direto como um elevador. A princípio pensei que o telhado da minha casa tivesse caído. Mas então pensei, não, o telhado é verde e isto é claro, que raio é isso? Então corri para ver o que era. Uma embarcação prateada mais brilhante que o cromo, disse Simonton, em forma de 2 pratos ou tigelas, uma invertida sobre a outra, havia parado acima da entrada de automóveis nos fundos de sua casa. Tinha cerca de 9 metros de diâmetro e 3 metros de altura. A nave não tocou o chão, mas parecia pairar sem apoio, logo acima dele. Simonton viu uma escotilha aberta, exatamente como o porta-malas do seu carro. Uma pessoa pequena, com cerca de 1,5 metros de altura, apareceu na escotilha. Simonton descreveu a pessoa como morena, como um italiano. Seu rosto estava completamente sem pelos e Simonton não conseguia ver se ele tinha cabelo na cabeça devido ao boné justo que usava. Simonton estimou o peso do homem do disco em cerca de 54 quilos. O homem do disco, disse Simonton, fez um gesto inclinando a cabeça para trás e fazendo um movimento como se estivesse bebendo água. Depois, entregou a Simonton uma tigela metálica com 2 alças laterais. Simonton disse, olhei para os olhos dele e era tão penetrante que tive que desviar o olhar. Simonton carregou o objeto para o porão de sua casa, encheu-o com água da bomba que havia lá embaixo e depois voltou para a nave. Simonton disse que se apoiou na embarcação, apoiando-se nela com a mão esquerda, e entregou a tigela ao homem que estava na escotilha. Em uma conversa 3 dias após o evento com o juiz Franklin Carter, um homem local interessado em OVNIs, Carter pediu a Simonton que lhe mostrasse a mão que ele usou para firmar-se contra a nave alienígena. Carter relatou não ter visto queimaduras ou vermelhidão. Carter tinha ouvido falar de pessoas que estiveram perto de OVNIs e foram afetadas pela radiação, mas não havia nenhuma evidência disso no caso de Simonton. Quando Simonton tirou a água de sua casa, ele disse que evitou olhar na cara do homem do pires até chegar perto. Quando ele olhou para o ser, ele tinha a mesma expressão nos olhos, uma espécie de olhar penetrante. Ele disse que sentiu como se o homem no disco pudesse ver dentro dele, como se pudesse ler sua mente. Simonton então notou mais 2 seres dentro da nave. Todos os 3 estavam vestidos de forma idêntica, com o que ele descreveu como túnicas de uma só peça, sem botões ou zíperes, mas com um capuz sobre a cabeça. Parecia material jersey preto. A pessoa do pires que pediu a água tinha uma faixa branca descendo por uma perna da calça.
Os outros 2 seres pareciam estar acorrentados ou amarrados, algo que parecia cintos de segurança ou cabos estabilizadores. Um dos seres estava ocupadamente mexendo no painel ou nas placas de controle. O outro parecia estar cozinhando em algo que Simonton descreveu como uma grelha. Não havia chamas, mas parecia estar muito quente, relatou ele. Saía fumaça. Eu estava interessado neles, disse Simonton ao juiz Carter, referindo-se ao que o ser estava cozinhando. Fiz um gesto como se estivesse comendo. Pensei em iniciar uma conversa. Ninguém estava dizendo nada. Então, Simonton disse: o homem na escotilha notou meu interesse e se aproximou e pegou 4 itens na grelha e os deu para mim. Pareciam panquecas. Simonton pegou as 4 pequenas panquecas que o homem do pires lhe ofereceu. Ele os descreveu como quentes e gordurosos. Ele deu uma mordida em um. Mais tarde, ele disse: se essa era a comida deles, que Deus os ajude, porque tinha gosto de pedaço de papelão. Ele também comentou: se é disso que eles viviam, não é de admirar que sejam pequenos. Simonton mostrou a Carter as panquecas restantes que ele havia guardado. Carter notou a oleosidade e disse que o cheiro o lembrava da gordura de ganso, com a qual sua mãe untava seu peito quando ele era criança. As panquecas pareciam de borracha, disse Carter. Carter relatou que as panquecas tinham cerca de 7 centímetros de diâmetro e eram perfuradas com buracos na circunferência de lápis. O juiz Carter deu a panqueca ao investigador de OVNIs, Major Donald Keyhoe, do Comitê Nacional de Investigação de Fenômenos Aéreos, NICAP, para análise. Simonton disse que depois de lhe entregar as panquecas, o homem do pires colocou as pontas da mão direita na testa e imediatamente a retirou. Simonton imaginou que isso fosse algum tipo de saudação. Então eu fiz minha saudação a ele, disse Simonton, imediatamente depois de me dar as panquecas. Ele fechou a escotilha e não dava para ver onde estava a porta ou se havia alguma porta ali. Depois que a porta se fechou, a nave começou a subir, disse Simonton. Ela subiu cerca de 6 metros, tombou de lado em um ângulo de cerca de 45 graus e depois disparou para frente e para o sul. Houve algum tipo de relâmpago. À medida que a nave subia a uma velocidade incrível, as árvores oscilavam para frente e para trás. Depois que a nave desapareceu de vista, Simonton disse: bem, lá estava eu na entrada da garagem, com um punhado de panquecas gordurosas e de boca aberta, me perguntando o que diabos eu vi, o que tinha acontecido. Não muito depois do evento, Simonton relatou que 23 das galinhas que ele criava, cujos ovos ele vendia aos seus clientes de encanamento como um negócio paralelo, haviam morrido desde o seu encontro com o disco voador. Simonton suspeitou que houvesse alguma conexão, mas nenhuma jamais foi estabelecida. Uma série de cartas trocadas entre o juiz Carter e o pessoal do NICAP revela que o pessoal do NICAP achava que Carter era um pé no saco, mas que levavam a história a sério. A bobagem da história de Joe Simonton os preocupou, pois já estava sendo tratada como uma piada pelos diversos relatos da imprensa publicados na época. Ainda assim, eles analisaram a panqueca. A análise deles não revelou nada definitivamente extraterrestre. Simonton ficou irritado com a publicidade que sua história atraiu. Ele disse que isso lhe custou vários trabalhos de encanamento. Ele não gostava do fato de ser frequentemente chamado de criador de galinhas, quando apenas criava galinhas paralelamente. Os investigadores estavam céticos em relação à sua história, mas nenhum deles pensou que ele estava mentindo ou tentando criar uma farsa. Um dos investigadores especulou que viver sozinho, longe do contato humano, poderia ter tornado Simonton suscetível a alucinações ou que ele poderia ter tido um sonho muito vívido que considerou real. Outro morador da área, Savino Borgo, um agente de seguros, relatou ter visto um objeto voador não identificado no mesmo dia em que Simonton disse ter conhecido as pessoas estranhas com suas estranhas panquecas gordurosas. Phyllis Lorbetsky, outra moradora da área, disse que ela e seus 3 filhos também viram um OVNI naquele dia, na mesma área onde Simonton morava. A história permanece tão misteriosa hoje
quanto era em 1961. A história de Joe Simonton e seus homens de pires comedores de panquecas é excelente porque tem praticamente tudo que uma boa história de OVNIs deveria ter. É estranho, é inexplicável. E ainda assim foi contado com grande sinceridade, aparente honestidade, e há até algumas evidências para apoiá-lo na forma de outras testemunhas e das panquecas. A história de Joe Simonton está entre as histórias mais convincentes de um encontro com OVNIs. Apesar da falta de educação formal, Simonton foi uma testemunha confiável. Ele não era um maluco ou um buscador de publicidade. Ele não tinha motivos para inventar uma história como a que contou. Houve outras testemunhas que viram o que provavelmente era o mesmo objeto que saiu da garagem de Simonton depois que seus ocupantes lhe deram as panquecas. E há evidências físicas na forma das próprias panquecas. Claro, não havia nenhuma evidência de que as panquecas tivessem vindo do espaço sideral. Não consegui descobrir nenhum detalhe sobre esta análise das guloseimas da casa interestelar das panquecas. No entanto, vale ressaltar que a raça alienígena que Simonton viu poderia ser uma raça intraterrena, com costumes humanos, utilizando recursos deste planeta para a sobrevivência de sua espécie. Por isso, nada extraterrestre foi encontrado em suas panquecas. Simonton faleceu em 1972. Seu obituário no jornal afirmava que em agosto de 1961 ele viu mais 2 OVNIs. Mas e você? O que achou deste relato impressionante de Joe Simonton? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo e ative as notificações. Agora, se você quiser viajar para outro planeta e conhecer os arcturianos, clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e conheça o relato da incrível viagem de Arthur Berlet. Por este vídeo é isso. Um forte abraço e até logo!